como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca leste que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De um modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não se separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho que nos fala da importância da vida matrimonial, do sacramento do matrimônio, durante esta semana da família, nós devemos partir deste evangelho e assim rever alguns conceitos sobre o matrimônio. Sabemos bem que o matrimônio é um sacramento indissolúvel de nossa igreja. Assim nós consideramos a partir da própria palavra de Deus. Alguns fariseus interpelam Jesus, perguntando a ele: é permitido alguém despedir a sua esposa por qualquer motivo? E Jesus vai recorrer ao livro da criação, ao livro do Gênesis, ao primeiro ensinamento, e vai dizer que desde o início Deus criou o homem e a mulher, e assim a união dos dois se torna uma só carne, e o que o Deus uniu, o homem não pode separar. Eles fazem então uma segunda interpelação a Jesus. Mas Moisés disse que poderia escrever uma carta de divórcio e despedir a mulher. Mas vejam só qual que é o motivo que Moisés fez essa carta. Foi por causa da dureza do coração do homem, e não por causa da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, desde a criação, é que o homem e a mulher, ao se unirem, tornem-se uma só carne, e assim vivam juntos até que a morte os separe.
Vejam só que nós precisamos de corrigir ideias que hoje estão na sociedade e chegam até a igreja, chega até o povo católico, e assim este povo pensa que pode aderir às ideologias que estão no mundo. Por exemplo, quando nós ouvimos: vou casar, se não der certo, eu largo. Se não der certo, a gente larga. Vejam só que isto, além de afrontar, ir contra o ensinamento de Deus, o princípio divino da criação e do sacramento do matrimônio, você também não está levando a sério a outra pessoa que vai contrair matrimônio. Não está levando a sério a sua própria vida, a sua própria ética moral. Não está sendo levada a sério. Por quê? Está querendo casar-se e com esta ideia: se der certo, a gente continua. Se não der certo, paramos no meio do caminho. Um bom cristão jamais pensa assim, não somente no matrimônio. Imagine o padre, ele pensar da seguinte maneira: vou ser padre. Se der certo, eu continuo. Se não der, eu deixo de ser padre, de exercer o ministério. Imagine se você vai trabalhar e chega numa empresa ou qualquer outro lugar e fala para a pessoa que irá contratá-lo: eu quero trabalhar, preciso de um trabalho. Se der certo o trabalho aqui, eu continuo. Se não der, eu saio. Que segurança que você vai passar para a pessoa que pretende contratar o seu trabalho? E assim por diante, nós podemos pensar em muitos outros exemplos. Nós não podemos faltar com seriedade com Deus, com o próximo e inclusive conosco mesmo. Porque a pessoa que começa a pensar dessa maneira muito relativa, ela não está levando a sério a Deus, o outro e nem a si própria. E assim, depois vem os sofrimentos. E aí começam a reclamar. Reclamar: Deus me abandonou, não pensa em mim, olha que bagunça que está o meu casamento, e assim por diante. Mas com certeza, se não colocou Deus, os princípios divinos, como centro da vida matrimonial e de outras coisas da vida, não somente de sacramentos, como eu acabei de falar, até a nossa vida profissional deve ser levada a sério. Nós não podemos brincar com aquele que nos contrata, assim como aquele que nos contrata não pode brincar com a nossa vida profissional, com o nosso trabalho. Tudo deve ser levado a sério. Isso às vezes nos causa um pouco de desgaste, sim, mas isso é muito natural quando nós levamos a vida com seriedade. Mas percebam bem que desgastes maiores é quando não levamos. Sempre o preço a pagar é um preço mais alto. Por isso, caros irmãos e irmãs, deixemos essas ideias relativistas que estão por aí só para nos proporcionar em algumas situações, porque nem todas nos proporcionam algum prazer imediato, passageiro. Tomemos cuidado. A nossa vida, ela deve ser construída vagarosamente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por isso, tomemos cuidado com essas propostas que tem por aí. Se não der certo, a gente larga. Vou para aquele trabalho, se não der certo, eu saio daquele trabalho. Todos nós devemos ter um mínimo de seriedade nas nossas atitudes.
o mínimo nós precisamos de ter. E eu percebo que hoje em dia está faltando até mesmo o mínimo. E o que tem a ver com este evangelho, o dia que nós estamos celebrando e a vida deste santo, deste mártir, Maximiliano Maria Kolbe? Este homem nasceu na Polônia, depois foi para Roma estudar teologia e filosofia. Ele era parte dos capuchinhos, dos frades conventuais. Veja só que esse frade conventual, esse frade franciscano, dedicou muito a sua vida estudando filosofia e teologia em Roma, doutorou-se nas duas áreas e, ao voltar para a Polônia, ele foi ensinar filosofia e também história da igreja. No entanto, o que mais movia Maximiliano Maria Kolbe não era somente a vida acadêmica, mas a vida missionária. Era um homem com um coração ardente de desejo a servir a Cristo a partir do intermédio de Maria. Por isso, ele até criou a Milícia da Imaculada. Lá na Polônia, ele difundiu muito a devoção a Maria, a devoção mariana, para que as pessoas pudessem fazer o encontro verdadeiro com Cristo a partir da pessoa de Maria, a partir da intercessão dela. Sendo Maximiliano um grande missionário, um coração que batia no seu peito era um coração missionário, não era um coração tímido, parado, mas um coração que queria anunciar Cristo. Ele foi para o Japão. E lá ele até criou uma cidade, Jardim da Milícia, Jardineira da Milícia, lá no Japão, assim anunciando o Evangelho e sempre com essa grande devoção mariana. Ao voltar para a sua terra, ele, sendo perseguido pelo nazismo, a Gestapo o prendeu e depois de 3 meses lá no campo de Auschwitz, o campo de extermínio, certo dia eles decidiram matar alguns presos do campo de concentração, tendo em vista que um deles havia fugido. Como represália, então fizeram um sorteio para matar alguns que estavam lá naquele campo de concentração do nazismo. E assim foram sorteados alguns homens, mas um deles pediu clemência para não ser morto, tendo em vista que ele estava deixando sua mulher, a sua esposa e os seus filhos. Maximiliano Maria Kolbe se propôs para ficar no lugar daquele pai de família. E a primeira intenção era que todos estes morressem de fome. E assim ficaram em lugar de extermínio para que todos morressem de fome. Passado algum tempo, Maximiliano e mais alguns, eles eram 3 que ainda sobravam, sem morrer de fome, eles foram mortos por uma injeção letal na veia, no braço esquerdo, para assim desocuparem aquele lugar que eles estavam ocupando e não haviam morrido ainda. E assim nós celebramos hoje este grande santo da nossa igreja. E o que ele tem a ver com a família? Vejam só, ele se propôs a morrer para salvar um pai de família e também a sua
família. O evangelho que nós ouvimos, se ele fosse mais vivido em nossas famílias seriam melhores, mais cristãs e mais felizes. E nós aprendemos com São Maximiliano Maria Kolbe que a partir de Maria nós devemos valorizar a vida como ele valorizou a vida daquela família. Ele entendeu muito bem o sentido da vida, mas também entendeu o sentido da morte. Morrer para ajudar o outro, morrer para Deus. Quantas vezes que nós, cristãos, para realmente honrarmos o nosso nome, devemos abdicar de muitas coisas. Será que nós temos a coragem e a fé que teve este santo que hoje nós celebramos de abrir mão da nossa própria vida? Devemos pensar. Porque ele não abriu mão da vida dele como se ele estivesse cometendo um suicídio. Longe disso. Ele, movido pela fé em Cristo ressuscitado, ele foi capaz de se entregar para salvar uma família. Tenhamos, então, a coragem de viver os ensinamentos que hoje nos traz este santo evangelho. E também tenhamos a coragem de abraçar a nossa fé, seguindo o exemplo de São Maximiliano Maria Kolbe. E através de Maria, possamos nós sempre chegar ao Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.